Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais um vídeo no nosso canal. Nesse vídeo eu vou disponibilizar para os irmãos uma aula sobre introdução à hermenêutica. Então, a nossa ideia aqui não é trazer uma aula tão aprofundada, mas de alguma forma a esclarecer alguns termos, algumas questões hermenêuticas para os irmãos. Então, nós devemos iniciar, obviamente, procurando entender o que significa a palavra hermenêutica. Então, hermenêutica é um termo que tem sua origem no grego e o seu significado mais básico traz a ideia de interpretar. Então, disse que a palavra deve sua origem ao nome do deus grego Hermes, que era conhecido como mensageiro dos deuses. Então, segundo conta o mito, Hermes não só entregava a mensagem, mas também a interpretava. Então, os deuses falavam uma língua, um tipo de linguagem, e quando essa mensagem era enviada, então, para que os homens entendessem a mensagem dos deuses, então Hermes, ele era esse intérprete, ele fazia essa interpretação da linguagem. Então, ele não somente entregava a mensagem propriamente dita, mas ele dava o significado daquilo que havia sido dito. Em seu livro A Espiral Hermenêutica, Grant Osborne, ele define a palavra como ciência que define métodos para a interpretação do significado dado por um autor específico. A hermenêutica, então, deve ser estabelecida como a ciência que, por meio de ferramentas específicas e métodos adequados, interpreta qual o sentido pretendido pelo autor, seu significado para o contexto em que foi escrito e, finalmente, transpondo os abismos ou distanciamentos, contextualizando e aplicando aos leitores atuais. Então, existem certas barreiras que existem entre o leitor atual e os textos antigos, e essas barreiras elas têm que ser transpostas. A partir da transposição dessas barreiras é que nós podemos chegar ao significado pretendido pelo autor, que é aquilo que nós chamamos de a intenção autoral. Então, a hermenêutica, a ciência hermenêutica, ela nos fornece as ferramentas ou os métodos adequados para que a gente possa transpor esse abismo, esse distanciamento, e chegar assim à intenção autoral de fato. No livro A Bíblia e seus Intérpretes, o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, bem conhecido no meio reformado e também no Brasil, na área de interpretação, é um dos pastores mais conhecidos nessa área. Ele, falando sobre a natureza humana da Escritura, ele afirma: o fato de que a Bíblia não caiu pronta do céu, mas que foi escrita por diferentes pessoas em diferentes épocas, línguas e lugares, alerta-nos para o que alguns estudiosos têm chamado de distanciamento, que é exatamente aquilo que eu falei no outro slide. São esses empecilhos, essas barreiras que existem entre o momento em que o documento foi escrito, o momento em que os primeiros ouvintes ou leitores tiveram acesso a essa informação, e a nós hoje, que, por exemplo, falamos outra língua, estamos a 2000, o mais próximo 2000 anos, o mais antigo 3.500, mais ou menos 3.500 anos do documento, daquele público que primeiro recebeu o escrito. Então é necessário que nós venhamos a transpor esses abismos para que possamos ter o entendimento apropriado daquilo que o autor pretendeu comunicar quando escreveu o seu documento.
Ainda nesse livro do Reverendo Augustus, ele diz que o fenômeno do distanciamento pode ser percebido em diversas áreas. Então, você tem o distanciamento temporal, ou seja, a Bíblia está há séculos distante de nós, na verdade milênios, né? Nós temos o distanciamento contextual, os livros da Bíblia foram escritos para atender determinadas situações que já se perderam no passado distante. Um exemplo disso são as cartas do apóstolo Paulo, que são muito circunstanciais, né? Então, ele estava tratando de circunstâncias específicas quando escreveu, e para que possamos entender o que de fato ele pretendia comunicar, nós devemos entender as circunstâncias em que esses documentos foram escritos. Nós temos o distanciamento cultural, né? O mundo em que os escritores viveram já não existe mais. Temos o distanciamento linguístico, as línguas em que a Bíblia foi escrita também já não existe, né? Tanto o hebraico, o aramaico e o grego que nós estudamos hoje, por exemplo, para interpretar a Bíblia, não são mais utilizados da forma como eram naquela época, né? Nós temos mesmo que ainda exista um hebraico, exista um grego, esses não são exatamente iguais ao que era utilizado na época. Nós temos também o distanciamento autoral, os autores dos textos sagrados já não estão conosco para nos explicar o que pretendiam dizer em determinadas passagens. Então é muito mais fácil quando você vai no lançamento de um livro ou então você já leu o livro e você tem a oportunidade de encontrar o autor, e você chega para o autor e diz: eu li o teu livro, eu não consegui compreender a determinada coisa que você falou. Aí você tem ali acesso ao escritor, e ele pode te explicar exatamente o que ele pretendia comunicar com aquele trecho que você não entendeu. No caso dos autores bíblicos, né, o autor humano, né, falando da autoria humana do texto bíblico, nós não temos mais acesso aos apóstolos, aos profetas, né? Então não é possível que nós cheguemos até eles e peçamos a eles explicações sobre alguma coisa que eles escreveram e que não ficou tão claro assim, né, para a igreja hoje. Então existe também essa questão do distanciamento autoral. Então, qual a importância da hermenêutica para a interpretação bíblica? Eu trouxe aqui alguns depoimentos ou uma entrevista que eu fiz com algumas pessoas. Eu selecionei, acho que um ou dois. E o primeiro é um grande amigo, o reverendo Jefferson de Andrade, pastor da igreja, na época em que essa entrevista foi feita, ele era pastor da igreja presbiteriana do Cabo. Hoje se encontra no Espírito Santo, pastoreando uma igreja presbiteriana lá. E a resposta dele quanto a essa pergunta de qual é a importância da hermenêutica para a interpretação bíblica foi a seguinte: a hermenêutica, enquanto ciência da interpretação, tem sua importância por pelo menos 3 razões. Então, de forma bem sintética, ela oferece toda uma série de ferramentas que facilitam a compreensão do texto bíblico. Isso nos faz conhecer com mais profundidade o mundo bíblico e suas peculiaridades. Segundo, ela nos faz conhecer a essência da mensagem bíblica à medida que vamos estudando a perícope. A narrativa de Atos 8 envolve Filipe e o eunuco, elucida bem essa questão, ou seja, ela faz de fato, né, as ferramentas da hermenêutica faz com que nós possamos nos aproximar da essência da mensagem enquanto dirigida pelo autor original ao seu público original. Então, um bom exemplo que nós podemos encontrar na Escritura, né, do quanto é necessário muitas vezes a elucidação, lógico que Filipe, dirigido pelo Espírito Santo, assim como os intérpretes de hoje devem ser, mas nós nos aproximamos da humanidade da Escritura por meio do estudo. Então é necessário
que por meio dessas ferramentas nós possamos nos aproximar da intenção, né, da intenção autoral. E o terceiro motivo pelo qual a hermenêutica é importante é que, à medida que conhecemos mais as Escrituras, podemos aplicá-la em nossas vidas. Ou seja, ela nos ajuda a aguçar o aspecto devocional da nossa relação com Deus. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, hermenêutica e homilética, a gente vai observar que a questão hermenêutica não diz respeito somente a entender o que o autor ele comunicou, né? Isso está bem mais ligado à ideia de exegese, o que o texto significava na época, mas também trazer uma aplicação prática e atual para aquilo que o texto ele significa para nós hoje também. Não é que o texto ele vai adquirir um novo significado, mas é como essa verdade exposta no texto ela é aplicada ao leitor atual. Então, nós temos um texto, ele tem um significado, e esse significado é único, o texto ele não possui diversos significados, mas é um significado exclusivo que foi intencionado, né, pelo autor divino e pelo autor humano, obviamente. E a verdade exposta nesse texto, ou seja, o sentido, a verdade intencionada por esses autores, o humano divino, elas têm aplicação contemporânea ao leitor hoje. Então, nós buscamos entender para aplicar essa verdade a nós hoje. Então, como é que essa verdade se aplica ao leitor contemporâneo? Por isso que o reverendo diz que a hermenêutica ela nos ajuda a aguçar o aspecto devocional da nossa relação com Deus, porque ela tem essa tendência a não somente investigar, mas a aplicar a verdade exposta no caso não ao autor, mas ao leitor atual. Uma ilustração que nós podemos fazer quanto a essa questão da importância da hermenêutica e os diversos abismos ou distanciamentos é essa imagem que eu coloquei aqui. Você tem uma ponte, essa ponte ela representa a hermenêutica. No lado esquerdo você tem o autor bíblico, né, o texto, e do lado direito você tem o leitor ou intérprete. No meio, entre as duas montanhas, você tem o abismo ou os distanciamentos, né? E então, a hermenêutica é essa ponte que vai transportar o leitor, o intérprete, ao mundo do autor, para que assim ele possa conhecer qual era esse mundo e assim entender de fato o texto. Uma vez entendendo o texto, essa verdade assimilada pode ser aplicada à vida da igreja, né, hoje. Então, nesse primeiro vídeo, né, relacionado à introdução à hermenêutica, era isso que eu gostaria de demonstrar aos irmãos. Espero que o conteúdo aqui exposto lhes sirva para edificação, né, para os seus estudos, para que possam se aproximar do texto e, de fato, buscar tirar o melhor proveito da sua leitura, da sua investigação bíblica. Então, que Deus os abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.